muito boa tarde a todos e a todas. Hoje temos o prazer de ter connosco os coordenadores desse excelente projeto que dá pelo nome de Casa das Ciências. O título deste webinar é o Universo da Casa das Ciências e temos hoje connosco esses dois coordenadores, o coordenador propriamente, que é o professor José Ferreira Gomes, e o vice-coordenador, que é o engenheiro Manuel Silva Pinto. O professor José Ferreira Gomes é professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é catedrático de Química desde 85 e investigador do REQIMT, Laboratório Associado para a Química Verde. Foi, entre 98 e 2006, vice-reitor da universidade, dessa mesma universidade, e tem um conjunto bastante alargado de publicações nesta área da química teórica. Na legislatura, na 11ª legislatura, entre 2009 e 2011, foi deputado à Assembleia da República pelo PSD, Bragança, e foi recentemente designado membro do Conselho Nacional de Educação, papel pelo qual eu, desde já, o congratulo. O engenheiro Manuel Silva Pinto é o subcoordenador do projeto da Casa das Ciências, é professor aposentado de Física e Química, foi professor de Ciências Físico-Químicas durante mais de 30 anos, diretor do Centro de Formação de Professores Rui Grácio no Porto, membro do Conselho Coordenador de Formação Contínua e também esteve na DREN, onde foi responsável das questões informáticas, nomeadamente o projeto IVA e Minerva. Foi consultor do GETAP e do GAV. Sem mais, deixava-vos então com o professor José Ferreira Gomes, que nos vai dar uma primeira panorâmica do que é a Casa das Ciências, após o que o engenheiro Manuel Silva Pinto nos dará uma perspectiva mais, digamos, mais íntima do que é o projeto. Pois, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Moura Carvalho, e na sua pessoa agradeço à DGIC, do Ministério da Educação e Ciência, a oportunidade que nos dá de apresentar o projeto, um projeto que resulta de um desafio que nos foi lançado pela Fundação Carlos Gulbenkian, na pessoa do professor Marcelo Grilo, um desafio que nos é lançado no objetivo único de melhorar as aprendizagens em ciências nas nossas escolas. E, portanto, tudo aquilo que no projeto não esteja a contribuir para isso está mal feito, e desde já fica o desafio a todos os professores, ao público que eu saúdo, professores em todo o país, que nos ajudem a melhorar o projeto, a melhorar o portal, no sentido de ajudar os professores no seu trabalho do dia-a-dia, de ensinar ciências e de os seus alunos aprenderem melhor. A Casa das Ciências desenvolveu-se nestes últimos já vários anos, essencialmente como um portal de partilha de materiais submetidos pelos professores. É essa a peça central, e é aí que nós queríamos centrar também esta apresentação, como um desafio a todos os professores para que utilizem os materiais, na medida em que os entendam úteis para as suas aulas, para o ensino, e que desafiem os seus alunos a utilizá-los também. E aos professores também, enquanto utilizadores, e o desafio fica muito forte, para que connosco partilhem, ou através de nós partilhem com os colegas, os materiais que desenvolvem e que usam nas suas aulas. Há outras duas componentes mais recentes na Casa das Ciências e que eu também me vou referir na parte final da minha breve apresentação, que é uma wiki, isto é, uma enciclopédia de termos científicos adaptada ao ensino das ciências no ensino básico e secundário e adaptada particularmente ao ensino em português, e que está em construção, mas que em algumas áreas tem já um acervo interessante de termos. E, por último, um banco de imagens. E o banco de imagens procura, novamente, ser um instrumento de partilha de materiais, sempre em Creative Commons, e tudo o que está no portal da Casa das Ciências está em Creative Commons, isto é, material que é colocado ali para ser partilhado, para ser melhorado, republicado por outros,
particularmente por outros professores, e, portanto, o desafio fica para que também nas imagens os professores nos pontos mais diversos do país, e, naturalmente, que o desafio fica principalmente com os professores de ciências naturais, de biologia, de geologia, que nos apresentem, que nos disponibilizem imagens suas, eventualmente fotografias que tenham, e que queiram disponibilizar para serem utilizadas nas escolas. Isto é, em vez de irmos buscar, como muitas vezes nos acontece, uma imagem e encontrarmos só imagens norte-americanas, de uma bela vista na Califórnia, ou uma central térmica em Nova Iorque, encontrarmos objetos, encontrarmos imagens que nos digam mais, que nos sejam mais próximas. Casa das Ciências. Primeiro, uma panorâmica muito geral. Nós estamos atualmente com cerca de 800, e isto é uma média de longo prazo, frequentemente vai bastante acima dos 1000, acessos diários. Isto é, 1000 pessoas, tipicamente professores, que nos procuram ou que procuram ver o que há de novo na Casa das Ciências cada dia. A média de acessos mensal reflete exatamente isso. O número total de visitas é o histórico desde que foi lançado o portal em 2009, que vai já aproximando-se de 1 milhão. E de todas estas visitas, muitas são feitas por pessoas que não deixam rastro, que não se identificam. Houve 9.200 que se identificaram, que nos deram o seu e-mail, possibilitando assim um contacto regular. Nós procuramos não insistir demasiado. Sei que eu não gosto também de deixar ficar o meu mail quando sou convidado a isso na net, porque nunca sei quem o vai usar, a quem vai ser passado. Aqui o objetivo é simplesmente de poder, aos professores, se nos disserem que são professores de biologia, poder, digamos, uma vez por mês, no máximo, mandar-lhes um mail a lembrar que um novo objeto foi publicado, a mandar uma mensagem que presumimos seja de interesse para esses professores. Os associados, os membros registados, como lhes chamamos, distribuem-se por todo o país e muito em função da densidade de escolas, da densidade populacional do país. Estão os números projetados nesse slide, onde podem ver justamente a maneira como cobrimos todo o país e os Açores e a Madeira. Há também acessos, naturalmente, do estrangeiro, particularmente do mundo de língua portuguesa, já que o portal é um portal em português, essencialmente em português, mas esses outros acessos não têm um significado, nem é o nosso público-alvo primário. Mas deve registrar-se que há também acesso regular de professores dos países africanos de língua portuguesa, das escolas portuguesas na Europa e noutras partes do mundo e do Brasil, especialmente. A taxa de penetração, isto é, o número de professores, expresso em percentagem, que são sócios, que são membros da Casa da Ciência, isto é, que se nos deram a conhecer, e não significa mais do que isso, é um número que é interessante e eu queria praticamente chamar a atenção que dos professores que estão no ensino secundário, que pertencem ao grupo 510 de Ciências Física e Química, que perto de 40% desses professores estão identificados, se registaram, nos forneceram o seu e-mail. Em Biologia e Geologia é um número ligeiramente mais baixo, perto de 30%. Em Matemática ainda mais baixo, e aqui suponho que simplesmente nós temos também bastantes materiais de Matemática, mas há outras fontes onde os professores podem encontrar. E, portanto, é natural que joguem com as alternativas e, portanto, aí a procura é mais baixa. Temos consciência de que o volume de material que temos disponível para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo é menor, daí que o número de acessos que temos também seja mais pequeno. Estamos a fazer um esforço grande para conseguir ampliar o número de materiais relevantes para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo, que são períodos formativos muito importantes para a aprendizagem das ciências, para a motivação pelas ciências, mas são áreas em que temos de trabalhar ainda mais. E o mesmo se diga para as áreas tecnológicas, para os cursos profissionais, que são áreas também muito carenciadas de materiais, onde é mais difícil, porque há uma certa instabilidade dos programas e é mais difícil reunir esses materiais. Os materiais que nos foram submetidos e que estão disponíveis para publicação, neste gráfico mostra-se a forma como tem vindo a crescer e continua a crescer lentamente ao longo dos anos. São materiais submetidos pelos professores, que estão particularmente aqui, e muitos outros materiais que nós recolhemos
com a autorização dos autores, de sites reconhecidos internacionalmente, essencialmente sites de universidades, essencialmente portais de universidades que disponibilizam estes materiais, que nós traduzimos para português, com a autorização dos autores, para disponibilizar, para utilizar nas nossas escolas. Dos materiais que são submetidos por professores, e esta é a componente que eu gostava de lhes deixar mais forte, de os estimular a participar, temos um número que vem crescendo, e vem crescendo particularmente em qualidade. E o número de esses materiais submetidos são todos passados por um sistema de avaliação, isto é, todo o material que está disponível na Casa das Ciências é material que foi avaliado por critérios científicos. Eu gostava de deixar bem marcado que um critério científico não quer dizer que seja um critério absolutamente seguro. É um critério que passa por uma avaliação de pares, os pares são convidados a emitir uma opinião e serve assim de filtro para que erros mais grosseiros sejam evitados e que, estatisticamente, o número de erros seja pequeno. Mas, mesmo assim, algumas imperfeições estão presentes, temos consciência disso, e por isso estimulamos os professores a dar-nos informação dela. Há sempre espaços de comentário, há espaços para simplesmente registar a qualidade, na sua opinião, do seu ponto de vista, do ponto de vista da sua turma, a qualidade dos materiais, e nós agradecemos que isso seja registrado para benefício de outros professores, para outras pessoas, quando lá vão, possam decidir se aquele material vale o tempo de o estudar, de o analisar ou não. Temos, portanto, aí materiais que são submetidos. Eu gostava de salientar que cerca de metade dos materiais submetidos por professores, por colegas vossos, que são publicados depois de leves correções, depois de leves melhorias sugeridas pelos avaliadores. A outra metade não é publicada naquela forma. É devolvida aos autores para que façam alterações mais substanciais. Quase sempre acaba por ser republicado mais tarde. Quase sempre acaba por ser submetido de novo e republicado. E eu gostava de chamar a atenção para que este processo de avaliação, que quando começamos com alguma prudência, porque se na comunidade científica, da comunidade de investigação, estamos habituados a ser avaliados e por vezes a receber respostas que não nos agradam, e nem sempre justas, e a ter de encaixar essa resposta e de melhorar o nosso produto, alterar o nosso produto, sei que no ensino isso é menos comum. E o que eu gostava de registrar é que o processo de avaliação e a reação dos professores, dos autores dos materiais à avaliação que é feita pelos nossos avaliadores, que tem sido quase sempre, eu posso dizer que não houve nenhum caso, que não nos passou pelas mãos, nenhum caso em que tenha saído do controle. Quase sempre, em 95% dos casos, pelo menos, os professores, os autores, receberam os comentários, alteraram, tentaram incluir as sugestões dos avaliadores para resubmeter um produto melhorado. E isso é digno de registro e merece, de facto, um aplauso para o trabalho feito por esses autores, porque são produtos que muitas vezes significam um trabalho considerável. Ao longo do tempo mantemos um registro do número de downloads, isto é, do número de importações de materiais que estão depositados no nosso portal, que é apresentado no slide agora mostrado, onde claramente se vê que há uma sazonalidade, isto é, há períodos de grande procura, como são o início do ano, e depois há períodos mais baixos, como são os períodos de férias sazonais, Natal, Páscoa e particularmente o mês de agosto. Mas temos uma consulta e uma utilização desses materiais muito interessante ao longo do tempo. Eu não queria, nesta parte inicial, para deixarmos algum tempo para conversa, para discussão e para responder às vossas questões, e desde já os convido a colocarem no site da Direção-Geral as questões que me serão transmitidas pelo moderador desta sessão. Mas ia eu, para rapidamente dar uma visão geral do portal, eu queria passar à componente wiki, à componente enciclopédia. O que é que estamos a fazer? Estamos a pedir a colegas, normalmente do ensino superior, professores, muitas vezes estudantes de doutoramento ou estudantes que completaram o doutoramento há pouco tempo, especialistas nos diversos termos. Estamos a pedir-lhes para, identificados os termos mais relevantes para o ensino secundário, básico e secundário, mas muito no ensino secundário, e para cada disciplina são tipicamente algumas centenas de termos, desenvolverem esses termos de uma maneira simples, de uma maneira que possa ser usada pelos estudantes,
mas também pelos professores. E queremos que isso seja feito de uma maneira rápida e que não assuste, que não atemorize pelo aparato formal, matemático, muitas vezes, que encontramos neste tipo de tratamento. E, portanto, o que pedimos é que cada entrada tenha uma frase inicial, um período inicial de, podíamos dizer, de definição do conceito, de introdução do conceito, que qualquer pessoa possa ler. Que qualquer pessoa, mesmo não especialista, possa ler e perceber do que é que se trata. E depois haja uma página, um ecrã de computador, onde haja uma descrição um pouco mais elaborada, com algumas figuras, normalmente. E esta é uma maneira de permitir a um estudante que tem uma dúvida, de permitir a um professor que tem que pretende aprofundar um termo, um conceito, na véspera de uma aula, poder rapidamente encontrar uma resposta útil, porque foi escrita por um especialista, foi revista por outro especialista, os dois nomes do autor e do editor que aprovou constam da folha, para que saiba a quem se deve aquele material e depois pode utilizá-lo. Neste momento temos 800 e tal entradas já redigidas e introduzidas, temos bastantes mais, temos perto de 1000, temos de 1000 entradas preparadas, mas dessas 800 estão introduzidas, mas só 400 estão públicas. Porquê? Porque há outras 400 que estão no processo de aprovação. Como sempre acontece, há uma metade que está num processo mais longo, em que é necessário que o editor analise e provavelmente vai pedir a outros colegas que sirvam como avaliadores, ou referees, como se diz em inglês, cegos, isto é, anónimos, isto é, que imitam um parecer sem darem a conhecer o seu nome, para que o processo seja mais transparente, e virão, portanto, a curto prazo, 1 mês, 2 meses, e esperamos ter as 1000 entradas já divulgadas, já públicas, para o uso de todos os professores. E continuará a crescer, esperamos poder ter alguns milhares, esse será o nosso horizonte para cobrir o ensino secundário. A atividade da Wiki neste momento já é considerável, embora ainda esteja incompleta e, portanto, ainda não estejamos a estimular muito fortemente professores e alunos a utilizá-la, porque sabemos que em algumas áreas ainda há carências muito grandes, mas está a ser já utilizada significativamente e estou certo que vamos conseguir, por meados deste ano de 2012, ter um acervo de entradas que se tornará verdadeiramente útil para professores e alunos do ensino básico e secundário, centrado essencialmente no ensino secundário. Banco de imagens. O banco de imagens é um repositório de imagens que sejam consideradas relevantes para o ensino básico e secundário, de todos os tipos, desde o ensino pré-primário, se quiserem, ou a escolaridade pré-primária até ao ensino secundário, e até também um pouco ao ensino superior inicial, que possam ser consideradas relevantes e que os professores possam usar sem receio de estar a infringir direitos do autor. Os materiais que estão aqui submetidos são materiais que os professores, que os autores submeteram, sabendo que vão ser usados no ensino livremente. Temos aqui um exemplo que está a ser neste momento apresentado, que é uma fotografia feita por um nosso colega biólogo, que fez a fotografia daquele pequeno animal, que eu não me atrevo a pronunciar, cujo nome não me atrevo a pronunciar, até porque está ali num latim científico, com um pequeno descritivo. Isto é, o professor vai encontrar uma pequena descrição, uma pequena indicação do que é que ali está apresentado. Normalmente, e vamos reforçar isso, dizer onde e quando foi fotografado e, naturalmente, quem fotografou e quem aprovou novamente. Mesmo estas imagens são todas aprovadas para que erros seja improvável que passem erros. Passam. E algumas estão, neste momento, já em correção. Mas para que isso seja menos comum. Vou terminar por aqui, só para lhes dizer, reforçando o meu ponto inicial, que a Casa das Ciências é um projeto que a Fundação Gulbenkian me desafiou a desenhar e a pôr de pé para vos servir, para servir as escolas, para servir a aprendizagem dos nossos alunos. O que puder ser melhorado, estamos aqui ainda para melhorar e o estímulo final é submetam-nos os vossos materiais preparados para as vossas aulas, submetam-nos as vossas imagens de animais, de plantas,
de acidentes geográficos ou de outros materiais, qualquer outras fotografias que vocês possam usar em algumas das vossas aulas. Muitas vezes, para uma aula do primeiro ciclo, pode ser a imagem de uma autoestrada ou de uma ponte, para discutir com os miúdos, o trânsito ou o problema que seja. Todas essas imagens têm lugar na Casa das Ciências para que os professores possam usar nas suas aulas não a fotografia de uma autoestrada na Califórnia, mas a fotografia de uma autoestrada na sua cidade vizinha ou na sua aldeia. Passo a palavra agora ao Manuel Silva Pinto, que é o homem que acompanha o projeto desde o início e que é responsável por toda a coordenação no terreno do projeto e da divulgação do projeto, para nos apresentar alguns detalhes adicionais sobre ele e, particularmente, para nos dizer como se faz a avaliação dos objetos na Casa das Ciências, para lhes mostrar quão complexo é um processo que tem o objetivo apenas de diminuir o número de erros que são disponibilizados. Não. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos, antes de mais nada. E começar por vos dizer que a avaliação dos recursos educativos digitais na Casa das Ciências segue um procedimento, de certa forma, similar àquilo que é utilizado em ciência para a validação de qualquer tipo de informação que seja feito. Eu tenho aqui um pequeno esquema que vos dá uma ideia genérica daquilo que acontece para um objeto da Casa das Ciências. Eu depois também irei um pouco mais tarde falar um pouco mais rapidamente sobre o Wiki e sobre o banco de imagem. Mas em relação aos recursos educativos que são submetidos por qualquer professor, qualquer um de vós, à Casa das Ciências, o que acontece é que o processo começa naturalmente pela submissão que é feita online no próprio portal. E desde logo há uma hipótese que tem que se pôr. É se o recurso falha. E, eventualmente, se o recurso falha, vou-vos dizer que o webmaster do sistema tem um aviso que lhe é apresentado no seu mail, todos os dias, sobre quem foi a pessoa que falhou. E, normalmente, nós entramos em contacto com ela. E para lhe dizer que ela efetivamente tentou e não conseguiu fazer a submissão. Isto porque às vezes há objetos que têm uma dimensão bastante significativa e essa dimensão, uma pequena quebra da ligação, faz com que isso aconteça. Não é muito habitual, mas acontece de facto. O que acontece é que quando é feita uma submissão, o gabinete coordenador do projeto fica a saber, através do back-office, que essa submissão foi feita, tal como se pode ver neste slide que agora vos mostro. Nós temos a indicação do nome do objeto, temos a indicação de quem foi o seu submissor e, não só, temos a indicação do endereço da pessoa que o submeteu, temos toda a informação sobre o objeto. E é neste mesmo back-office que, depois, nós fazemos o pedido de pareceres. Quantos? 4. 2 pedidos de parecer científicos e 2 pedidos de parecer educacionais. E esses pedidos de parecer são feitos através de um sistema automático que envia aos referis a indicação de que tenham um novo objeto para avaliar e eles, cada um deles, receberá no endereço com que se registou um aviso com uma visualização que lhes diz, está aí, penso de uma maneira muito clara, o pedido da indicação da avaliação. O que vai acontecer é que os referis têm um prazo que anda cerca de um mês para poder dar a indicação de se fizeram ou não fizeram a avaliação. Quando fazem, a secretária do projeto recebe de cada avaliação que possui a indicação de que a avaliação foi feita. O que significa que, a determinado momento em todo este processo, os pareceres que são construídos dentro do próprio portal e que vão surgindo no back-office do portal, nós temos a indicação de que temos o conjunto de 4 pareceres efetuados. Nessa altura, ou 3, pelo menos, desses pareceres são pareceres claramente positivos ou não. Se os pareceres forem claramente positivos, o que vai acontecer é que é tomada uma decisão, que é enviar o material para a Comissão Editorial, que faz a análise do objeto, vê os pareceres que foram emitidos pelos referis e
toma a decisão da publicação ou não publicação. Se tomar a decisão de não publicação, retornam aos referis para que lhes seja dado para ser emitido de novo parecer. Perdão. Se efetivamente for dado para ser publicação, o material é publicado, o autor é avisado da sua publicação e não só é aconselhado a colocar logo da Casa das Ciências no material para que ele efetivamente seja colocado com a data de publicação e com todas as indicações relativas à sua validação dentro do portal. Se o parecer for negativo, o que vai acontecer é que é feita uma comunicação ao autor em que estão presentes todas as indicações dos referis. Como disse há bocado o professor Ferreira Gomes, o que vai acontecer na maioria destes casos é que os professores olham para as indicações de correções, de pequenas alterações que muitas vezes são necessários fazer e voltam a fazer uma ressubmissão do material. O autor, portanto, acaba por receber sempre a comunicação da Casa das Ciências, que é uma de 4 tipos diferentes. Rejeição liminar, que praticamente não acontece, como há bocadinho se viu no gráfico que vos foi apresentado, é uma percentagem diminuta e que normalmente tem a ver com o facto dos materiais que são submetidos não se enquadrarem com aquilo que é a lógica do portal. A devolução dos recursos educativos, que é feita para a reformulação, é a situação mais habitual, é a situação que, por norma, acontece a 50% dos materiais e que, portanto, e também gostava de deixar ficar isto muito claro, os professores, de uma maneira geral, aceitam bastante bem aquilo que os referis vão dizendo e fazem ressubmissão, embora haja casos em que há uma discussão bastante interessante, aliás, que é feita sobre se pode ou não fazer as alterações que são sugeridas, e há uma comunicação de aprovação, sendo estas 4 comunicações, digamos que, praticamente automáticas. Eu gostava de vos dizer que, e voltando a este slide anterior, gostava de vos dizer que os referis, todos os avaliadores, que são confidenciais, têm a possibilidade de ir fazendo a sua avaliação e de aguardar no portal, só a submetendo quando a considerem completa. É evidente que, nesse caso, e só nesse caso, é que nós recebemos o aviso que a avaliação é feita. Conclusão, 4 avaliações, 3 pelo menos têm que ser claramente positivas para que seja submetida à comissão editorial. Por norma, o que acontece é que os autores recebem sempre de volta a avaliação que os referis fazem. Daí, como dizia o professor Ferreira Gomes há um bocadinho, dizemos que os materiais tenham uma garantia de qualidade, embora naturalmente, como nestes processos poderá sempre acontecer, poderá falhar aqui ou ali um ou outro pormenor. Depois responderei a questões que vocês entenderem colocar, mais pormenorizadas sobre isto. Na Wikiciências, o processo é um processo um pouco mais simples, mas não, ou melhor, um pouco menos elaborado, mas não necessariamente mais simples de fazer para os referis. Ou seja, é criada uma entrada, do mesmo modo, quando a entrada é criada, o gabinete coordenador sabe que a entrada é criada e o autor tem que submeter à validação essa entrada. Desde o momento em que essa submissão é feita, o gabinete coordenador tem a possibilidade de escolher ou de selecionar o editor para o qual a entrada vai ser enviada. Por norma, há vários níveis de editores, e o primeiro editor é o editor-chefe da área, digamos assim, o editor responsável pela área. Se suponhamos uma entrada que entra, que chega da área da física, vai para o editor-chefe da física, que por sua vez poderá submetê-lo a um outro editor, que por sua vez poderá recorrer a referis confidenciais e que lhe dirão o seu parecer ou a sua opinião. Em função dessas opiniões, esse editor decide ou não da sua publicação. Se não decidir da sua publicação, o processo volta, eventualmente, a um editor de nível superior, até chegar ao editor-chefe, que é o professor Ferreira Gomes. Se decidir pela sua publicação, a entrada fica publicada com a indicação do nome do autor e com a indicação do nome do editor. Passando ao banco de imagem, até para depois deixar ficar alguma margem para colocarem as vossas questões. No banco de imagem, o modelo é ainda mais simples. A submissão de imagem é extremamente simples. Basta o professor, estando autenticado na Casa das Ciências,
carregar no separador de imagem e é imediatamente direcionado para o banco de imagem, onde pode fazer, carregando o botão de submissão, que se vê no fundo à esquerda, colocar uma imagem, e essa imagem depois ele pode dizer inclusivamente se quer colocar o seu nome ou não, e se quer colocar o logo da Casa das Ciências ou não. E nós temos um back-office, onde também temos a indicação das imagens existentes. No mesmo back-office fazemos a remissão para o editor da respectiva área, e aqui as coisas são efetivamente mais simples, porque, sendo os descritivos da imagem, como vimos há pouco, descritivos relativamente pequenos, o editor facilmente consegue fazer uma análise da ligação entre o texto e a imagem. E então, o editor tem a capacidade de imediatamente fazer a rejeição ou a edição da imagem. Se fizer a rejeição, é feita uma comunicação ao autor. Se fizer a publicação, a imagem fica publicada tal como o autor fez a respectiva pré-visualização. E neste momento é um pouco isto que eu tenho para vos dizer, embora depois, obviamente, poderei responder a todas as questões que muito bem quiserem fazer sobre tudo isto. Passava-lhe a palavra. Muito obrigado a ambos. Ficámos com uma ideia excelente do que é a Casa das Ciências. Ficámos a saber que toda a tramitação do processo de validação, de avaliação dos recursos educativos digitais que são colocados no âmbito da Casa das Ciências passa por um processo bastante complexo, mas que, de outra forma, não seria possível fazer com que os recursos que estão integrados aí tenham qualidade, e qualidade do ponto de vista científico, do ponto de vista linguístico, por exemplo, e do ponto de vista pedagógico. E, portanto, parece-me que é de saudar esta qualidade do processo que está por detrás da disponibilização destes recursos educativos digitais. Tenho uma ou duas perguntas para colocar aos nossos eminentes oradores. Gostava de perguntar ao professor Ferreira Gomes qual foi a gênese do projeto. Muito obrigado pela questão, que permite-me elaborar um bocadinho mais naquilo que eu disse há bocadinho. A gênese é uma ideia na gênese está uma ideia da Fundação Carlos de Gulbenkian, que financiou o projeto e que o encomendou, que pôs a encomenda. E a encomenda foi posta em 2008. E a questão que foi posta foi muito simplesmente queremos desenvolver uma iniciativa que tenha em vista a melhoria da aprendizagem das ciências. A Fundação Gulbenkian tinha outras iniciativas para outras áreas e agora para as ciências. E o problema que me pus é como posso chegar aos professores de ciências, do ensino, todos os níveis do ensino básico e secundário, como podemos chegar aos professores num projeto que não pretende substituir só o Ministério, naturalmente, que tem outro fôlego, outro âmbito, nem substituir-se, nem substituir a formação contínua de professores que tem o seu espaço e que tem outra função. E daí, e depois de várias discussões com colegas e com professores e com a própria Fundação, chegámos a este modelo, que é um modelo de partilha de objetos com avaliação. A dúvida que ficava no início é, mas será que os professores que aqui em Portugal e em todo o mundo estão habituados a viver na sua aula, mas normalmente com a porta mais ou menos fechada, estão disponíveis para abrir a porta e mostrar aquilo que fazem na sua aula aos colegas? E pior do que isso, estão dispostos a passar esses materiais para uma avaliação e a receberem comentários que nem sempre são agradáveis? Todos nós sabemos, quando nos dizem que vamos com uma camisa bonita é agradável, quando nos dizem que não escolhemos bem a cor, torcemos o nariz, mesmo sendo cavalheiros, então as senhoras são mais sensíveis ainda, possivelmente. E aí é que a surpresa foi, eu queria reforçar isso, foi muito grande. O número de materiais submetidos pelos professores tem vindo a crescer, é pequeno, mas nunca contámos que fosse grande, mas tem vindo a crescer e a qualidade desses materiais tem vindo a crescer muito rapidamente. Portanto, desse ponto de vista, o projeto está a cumprir-se,
porque começa a ter um número crescente em quantidade e em qualidade dos materiais. E a avaliação foi sempre bem recebida. Nós procuramos recolher opiniões, como foi dito pelo meu colega Manuel Silva Pinto, pedimos a 2 peritos científicos, muitas vezes das nossas universidades, às vezes também professores do ensino secundário, e a 2 peritos em educação, esses sempre professores do ensino básico e secundário, pedimos, olha, leiam isto, vejam isto e digam o que é que acham. Se isto está bem e se é útil para a sua escola. O critério é se está correto e se é útil. São os 2 critérios que lhe pedimos. E os comentários recebidos são transmitidos aos professores. O que é que acontece? Bom, os comentários muitas vezes não são rigorosos, não são a última palavra, podem estar incorretos, podem estar imperfeitos, porque a perfeição também não é exclusivo nem do autor, nem do referi, nem do avaliador. Mas são transmitidos para que o professor leia aquilo e diga, bom, alguém olhou para isto e não era o meu vizinho do lado, porque naturalmente que o meu amigo do lado olha para uma coisa que eu fiz com olhos de amigo, às vezes com olhos críticos, mas não tem coragem de me transmitir essa crítica. Portanto, é transmitida uma crítica independente, distanciada, que o professor é convidado a criticar. O professor vai ler aquilo e vai decidir o que é que vai aproveitar daquela crítica para melhorar o produto e o que é que acha que não deve aproveitar, justificando, dizendo, não, este ponto aqui, dizem-me que isto está mal ou que isto não é, mas eu tenho a experiência das minhas aulas que isto é útil. E se o justificar, acaba por poder ser aceito também. Portanto, este processo de avaliação é um processo que tem corrido muito bem, que tem sido muito bem aceito pelos professores, isso totalmente. E gostava de dizer uma última coisa. A aplicação que foi mostrada por Manuel Silva Pinto, este back-office, este trabalho de retaguarda, é um trabalho com uma complexidade muito considerável e com uma complexidade comparável aos portais, aos escritórios eletrónicos das grandes editoras, que recebem os artigos, que têm de os fazer a avaliação, têm uma série de manipulações até à publicação final. E tudo isto foi desenvolvido por um nosso colega, professor, que uns períodos tem estado connosco, outros períodos tem estado a ensinar TIC numa escola básica e que tem feito um trabalho que eu considero excelente pela flexibilidade, pela adaptabilidade deste material para o uso que lhe queríamos dar e que seguramente podia ser usado até para coisas de maior fôlego do que o que aqui está. E, portanto, o estímulo que eu fazemos aos professores, a todos os nossos colegas que estão a acompanhar-nos através deste webinar, é que tentem também submeter aquilo que de melhor fazem nas suas aulas. Se tiverem alguma dificuldade, que nos contactem. Nós temos feito ações de divulgação um pouco por todo o país, em colaboração muitas vezes com as direções regionais de educação, numa primeira fase, agora, diretamente com as escolas. Temos um conjunto de professores que já colaboram connosco como representantes da Casa das Ciências nas suas regiões, outros serão criados, mas estamos sempre disponíveis para, juntando-se um grupo de professores que decide que tem alguma dificuldade em... E isto não é totalmente simples, a maneira de submeter e compreender toda esta giga-joga, que se nos convidarem, nós procuramos ou pedir a um outro colega representante próximo para ir à sua escola, ou um de nós irá à sua escola explicar e reforçar e estimular ainda mais essa submissão. Sabemos que o Ministério tem também uma iniciativa de ter um portal, um repositório de materiais educativos, pois o nosso é um portal colaborativo de troca entre os professores com avaliação. Outros processos, outros portais, outros repositórios que existem em escolas, existe a iniciativa do Ministério, do nosso ponto de vista, enquanto responsável do projeto tendo em vista o objetivo final do projeto, são concorrentes no sentido de concorrerem para o mesmo fim, não concorrentes no sentido de competir, de se oporem. Não, são outros instrumentos para o mesmo fim. E pronto, os materiais estão aqui, se nós os encontramos noutro sítio, quer dizer que foi copiado, que foi valorizado, e desde que seja citada a fonte, o autor, não nós, o autor, estão autorizados. Portanto, aqui a ideia, desde o princípio, é de total abertura, total colaboração, e creio que é um meio para melhorar a aprendizagem dos estudantes, dos alunos do nosso ensino básico e secundário, e para melhorar o ensino. Porque, na medida em que um professor submete qualquer coisa que está a usar nas suas aulas, e que tem outro colega
que lhe diz, isto podia ser melhorado aqui, o slide número 3 podia ser melhorado, ele provavelmente vai refletir, eventualmente vai incluir isso e vai melhorar a sua aula e vai torná-la pública, permitindo que outro, que não parta do zero, parta daquele nível e que melhore ainda a sua aula seguinte, no curso seguinte. Este é o nosso objetivo, este é o nosso grande objetivo. Professor, muito obrigado pela sua excelente explicação. Existe uma rede de repositórios educativos na Europa, que é a EDREN, e de facto estas questões da avaliação, da validação de recursos educativos digitais está em cima da mesa, está na agenda de todos os Ministérios da Educação e de todos aqueles que de alguma forma ou de outra fazem a gestão e a manutenção de repositórios educativos a nível nacional ou mesmo internacional. E esta questão de facto é fulcral. E congratulo-me e fico muito satisfeito por terem montado este sistema, que é um sistema que é oneroso e que muitas vezes, e é pesado também, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista financeiro, inclusivamente, e há muitos países que, enfim, não querem mesmo ter este tipo de implicação nos projetos que põem em marcha e, portanto, parece-me que é de louvar, francamente, todo o esforço despendido nesse sentido. Engenheiro, Silva Pinto, gostava que me dissesse, se possível, muito rapidamente, que tipo de dados é que são agregados a cada um dos recursos, isto é, os metadados que as pessoas, os professores, obviamente, podem encontrar quando fazem uma pesquisa, que metadados é que podem encontrar agregados a cada um dos recursos? Ok, Dr. José Manuel Carvalho, obrigadíssimo pela pergunta, porque me vai permitir explorar um pouco mais a ideia do portal. Bom, em primeiro lugar, e até, digamos, o modelo que estamos neste momento a tentar implementar em termos de reformulação da própria apresentação dos materiais no portal. Desde logo, cada material está associado a um conjunto de tags que permite fazer 3 modelos básicos de pesquisa, embora estejamos neste momento a ensaiar mais um, e eu vou dizer, os 3 modelos são um hierárquico em função do tipo de situação, do tipo de colocação que fazemos. Ou seja, quando o professor coloca o material no portal e ele tem uma espécie de guião, dizer aonde é que o deve colocar. Se é, por exemplo, uma apresentação que é colocada no 12º ano de Ciências Físico-Químicas e cada uma destas tags é colocada no portal, desde logo. Depois, por outro lado, há um conjunto de informação que é em grande parte da responsabilidade do próprio professor, mas também nossa, do Gabinete Coordenador, na sua reformulação e eventual correção de alguns termos que têm a ver com um descritivo da apresentação do material, descritivo esse, que é passível de ser pesquisado no interior do portal, num dos modelos de busca. Suponha que tenha uma coisa que lhe fala do RNN na área da biologia, do ADN na área da biologia. Você pode fazer a pesquisa pedindo para o ADN o que é que tem e o portal permite-lhe fazer a pesquisa ou pelo nome do material, a existência do termo no nome do material, ou no descritivo completo do material. Isso, de facto, permite fazer uma procura de algum modo diferenciada em função da necessidade do professor. Mas também temos um modelo de pesquisa que é um modelo de pesquisa orientado, ou seja, um modelo de pesquisa lógico em que as várias tags são conjugadas entre si e o professor pode fazer uma pesquisa de um material de fisicoquímica sobre pêndulos associado a, e portanto isso é sempre possível de ser feito. Neste momento estamos a fazer uma tentativa de reformulação com dois elementos a acrescer a tudo isto. Um primeiro elemento é a existência de uma imagem representativa daquilo que é o recurso educativo, que é visível sempre que a pessoa vai navegar no portal. E, portanto, ele tem uma espécie de um snapshot, digamos, do material, dizendo, olha, isto é aquilo que o material faz, ou isto é aquilo que o material vê. Depois, por outro lado, nós estamos também à procura de encontrar uma solução que permita ao professor fazer uma primeira visualização, uma pré-visualização online, e isso é feito através da existência de uma pequena bandeira no canto superior de cada material. Digamos, no fundo o que é isto? É dar um conjunto máximo de informação possível, quando é feita a pesquisa, para que cada professor possa ter uma ideia daquilo que vai encontrar. E à partida dizer desde logo, isto interessa-me, isto não me interessa. Quero para
procurar esta coisa ou quero procurar outra coisa. É óbvio que isto implica a existência, quando da colocação, de um conjunto significativo de informação, alguma que é pedida ao professor, outra que é efetivamente colocada por nós e que vai depois permitir todos estes modelos de pesquisa com alguma qualidade. Deixe-me já agora, se não se importa, aproveitar a palavra para dizer uma coisa muito interessante. É que nós temos situações, e comentando aquilo que dizia o professor Ferreira Gomes há pouco, nós temos situações extremamente interessantes que têm a ver com o facto de uma determinada peça, não interessa o nome nem quem, é colocada no portal, os referis dizem, não está bem porque isto, aquilo e aquele outro precisa de ser corrigido, e ela regressa, o autor ressubmete com correções, volta aos referis que dizem, pois, corrigiu isto, mas agora convinha, e temos situações de 2, 3, 4, 5 vai-vens, e depois vão à publicação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que durante todo aquele processo houve, efetivamente, formação. E houve formação do professor. Quer do ponto de vista científico, muitas vezes, e mesmo sob o ponto de vista da aplicabilidade didática. Eu acho isto extremamente interessante e, sobretudo, acho que isto permite um diálogo com o portal, um diálogo quase sistemático com o portal, em que o professor é uma parte ativa e é uma parte ativa com um peso muito significativo. Fazer um comentário adicional em relação ao que disse há bocadinho dos custos da avaliação e de montar toda esta máquina. O projeto é um projeto significativo da Fundação Gulbenkian e agradecemos à Fundação a disponibilidade dos meios financeiros para isso, mas eu estava a dizer, dar uma ideia do que é que isto significa. Isto significa que temos um gabinete que, felizmente, desde o princípio, pudemos manter as mesmas pessoas a trabalhar lá. A primeira pessoa que eu contactei, que eu convidei, é o Manuel Silva Pinto, aqui o meu colega, que está aqui connosco. Há depois uma jovem mestre em Geologia, que funciona como plataforma de ligação, secretária, ponte, também tradutora e adaptadora de muitos materiais. E há um homem da informática, que fez todo este portal e que mantém isto, o webmaster que mantém isto todos os dias, que esteve quase sempre connosco, houve um período que esteve no ensino, depois regressou e está lá, continua a melhorar e todos os dias. A gente chega de manhã com uma ideia nova de uma coisa que pode ser melhorada e o pobre do informático tem de nos ouvir e de procurar aplicá-la. E depois temos lá, neste momento, mas transitoriamente, uma jovem, também mestra em Biologia, que está a fazer uma tarefa que nós temos feito desde o princípio, que é, a par de tratar, avaliar, etc., os materiais que nos são submetidos pelos professores, de ir a portais reconhecidos, muitas vezes de universidades estrangeiras ou de outra origem. Quando tínhamos autorização, pedimos aos autores de autorização, porque mesmo quando estejam Creative Commons, seria desagradável estar a transcrever tudo sem dar cartão, sem dizer nada. Portanto, quando temos autorização, fazer a tradução para português, para um português de Portugal. Também há muitas coisas em brasileiro. E portanto, normalmente pedimos a alguns professores para examinarem primeiro o portal, se aquilo é material relevante, interessante, e quando pedimos para traduzir. Essa jovem bióloga que neste momento está no gabinete está com esse trabalho, está a traduzir o que tem aspectos técnicos também, porque obriga a entrar nas aplicações e naqueles flashes, naquelas coisas que nem sempre é trivial. A traduzir, a adaptar os materiais para português para os disponibilizar para as nossas escolas. Não é? E, portanto, o custo é este, é um custo de um staff mínimo. Toda a avaliação, todo o trabalho de avaliação é um trabalho voluntário, gratuito. Isto é, nós pedimos a colegas do superior, pedimos a colegas do básico e secundário para nos olharem, nos ajudarem a avaliar. E isto não é pago por duas boas razões. Uma é que, se fosse pago, não havia dinheiro que pagasse. E a segunda é que, se for pago, a qualidade nem sempre é tão boa como sendo à borla, se me permitem a expressão. O mercado é o que é e a prática científica também da avaliação tem mostrado isso. Por vezes há serviços que são pagos e têm de ser pagos porque envolvem uma ocupação de tempo demasiada, mas é preciso ter muito cuidado com a qualidade da avaliação. Quando não é, pois a pessoa faz a avaliação voluntária, se não está com paciência ou com disponibilidade para isso, não faz, e temos de mudar, temos de convidar outra pessoa, e portanto temos um distanciamento que temos de ver com a visão, temos de ter sempre uma visão crítica do trabalho feito do nosso e dos outros, mas em termos de custos não é incorporado porque é um trabalho voluntário da comunidade e acho que deverá ser mantido assim. Muito obrigado. Foi
do meu ponto de vista, iluminou, digamos, alguns aspectos que não estavam suficientemente claros, pelo menos para mim, e de facto foi excelente essa sua intervenção. Se me permitem, para terminarmos, tinha só mais uma pergunta, que tem a ver com uma questão que tem sido, de facto, focada bastante nestes aerópagos das questões relativas aos recursos educativos digitais e também aos repositórios, e que tem a ver com o mapeamento curricular. Isto é, a verificação até que ponto é que os recursos que existem num determinado repositório levam em conta e cobrem os currícula de determinadas áreas disciplinares. E, portanto, dançava ao rap de nos darem algumas indicações sobre esta matéria. Isto é uma preocupação e uma discussão que se mantém viva desde o primeiro dia que começamos com o projeto. Naturalmente que nós gostaríamos de ajudar o professor que tem uma dificuldade na terceira aula da quarta unidade curricular da disciplina tal. E, portanto, temos algum esforço em vários pontos do portal para dar resposta ajustada à localização dos programas. Mas, por outro lado, temos muitos materiais que podem ser usados em mais do que um ponto do programa. Podem ser usados com trabalho adicional do professor, muitas vezes. Isto é, o professor pode incorporá-lo noutras unidades. Temos mesmo materiais, e muitos dos materiais de melhor qualidade, particularmente em física e mesmo em biologia, que são preparados por colegas nossos do superior de outras universidades, e por universidades portuguesas também, e que estão ali na borderline, estão na região dos primeiros anos da faculdade, muitas vezes tratando temas também que são tocados já no secundário. Qual é o nosso ponto de vista? Nós introduzimos o tema, ou, nesse caso, incorporamos o produto que está pronto, e pronto, não vamos mexer substancialmente, disponibilizamos o produto na expectativa de que o professor possa eventualmente utilizar uma parte daquele objeto, daquele recurso, adaptá-lo no uso, eventualmente utilizar a imagem e não utilizar a carga de matemática que vem no anexo, ou adaptando como entenda. Portanto, nós temos, por um lado, temos tido, por um lado, a preocupação de nos ajustarmos à unidade curricular e de tentar melhorar ainda mais essa informação, isto é, permitir ao professor fazer uma busca pelos programas atuais para a unidade curricular, sem nos prendermos a isso. Isto é, se amanhã o Ministro da Educação, ou quem for, mudar os programas, eu estou certo que muitas coisas caem, mas a maior parte das coisas ficam. Porque em todo o mundo os programas oscilam à volta de temas básicos que não variam muito. Mas trocam de unidade e, portanto, queremos evitar também que amanhã possamos ter um portal de certa dimensão e que tenha a ser todo reorganizado, o que é inviável. E, portanto, o que quereríamos, e ainda está em caminho de melhoria, mas o que quereríamos era facilitar a busca pelas unidades curriculares, pela orientação do programa. Mas sem descurar uma busca independente disso. Uma busca por temas, por palavras-chave, para que, por exemplo, um professor que esteja no Brasil, em África os programas às vezes são mais próximos dos nossos, mas um professor que esteja no Brasil, com programas provavelmente muito diferentes dos nossos, ou pelo menos com colocações no programa muito diferentes, possa encontrar também materiais úteis. Uma última nota em relação à avaliação. A avaliação científica só pode ser feita por entidades independentes. Governos, mesmo ao nível do superior, dos investigadores, dos sistemas científicos, fazem com algumas dificuldades. E, pronto, este tipo de avaliação é muito mais fácil de fazer por um organismo como o nosso. Que sou eu e os meus amigos, eu devo dizer que tenho nisto, há bocadinho foi dito que eu quero o editor-chefe, isto é o responsável máximo, alguém tem de ter as culpas, mas formei uma pequena equipe, que é o professor João Lopes Santos, que é professor de Física na Universidade do Porto, ao professor José Feijó, que é professor de Biologia na Universidade de Lisboa, e o professor Zé Francisco Rodrigues, também é professor de Matemática na Universidade de Lisboa. Portanto, são este conjunto de 4 pessoas que reúne periodicamente para avaliar a maneira como estamos a trabalhar, para ver as decisões, analisar as decisões de aceitação ou não aceitação, e todos nós temos a experiência de que que a perfeição não é deste mundo, de que a perfeição não existe mas corremos o risco de fazer avaliações
corremos riscos que, como governantes, não poderiam ser corridos. Isto é, que o Ministério não poderia correr. Tinha de ter processos formais com garantias que tornam inviável este processo. Então é um processo que tem autoridade e eu julgo que, à medida que a Casa das Ciências seja reconhecida como tendo algum mérito, que os professores que depositam materiais aqui, sejam imagens, sejam os seus trabalhos, que esse mérito também lhes seja reconhecido curricularmente pelas escolas, de uma forma independente. Isto é, nós não estamos a pedir à escola ou ao Ministério para reconhecer que um professor tem mérito por ter tido um produto aceite. Não é esse o caminho, não. É, quando nós tivermos, e creio que já temos algum reconhecimento, nessa altura, autonomamente, uma escola ou o Ministério vai dizer, bom, se queremos avaliar um professor, se ele fez isto é alguma coisa. Depois tem outro nível de avaliação. É o mesmo que se faz em ciência. O facto de eu publicar numa revista não quer dizer que o trabalho seja muito bom. Mas quando o Ministério me olha, ou a Universidade me olha, o primeiro nível é dizer, ele publicou isto. Portanto, provavelmente tem mérito. Se quisermos, depois vamos ler o material que foi publicado e dizer se é melhor ou pior. E, portanto, é também este prémio que nós queríamos oferecer aos professores. É um prémio de reconhecimento pessoal, de reconhecimento dos seus méritos, que pode vir a ter um impacto profissional. Que eu sei que tem já, em muitos casos, um impacto profissional. Sei de muitas escolas que estão a considerar estes elementos como elementos para avaliação. Outras talvez não ainda, mas virão chegar lá. Se me é permitido, só duas notas. Primeiro, relativamente à questão que colocou da transversalidade dos materiais, como é que nós procuramos fugir a isso? Quando um professor coloca o material, classifica-o entre aspas, ou seja, isto diz, é física, 10º ano de escolaridade no ensino secundário. Pronto. Mas depois no descritivo o que aparece é que pode, noutros contextos, ser usado no terceiro ciclo e pode, noutros contextos, ser usado no superior. Pronto. O que significa que se alguém fizer uma pesquisa por ensino superior, esse material vai aparecer. Se fizer uma pesquisa por terceiro ciclo, esse material vai aparecer. Portanto, o contorno que nós damos neste momento, temos outras metodologias pensadas para fazer pesquisas mais organizadas e mais orientadas, segundo lógicas próprias. Portanto, é esta. Uma nota também relativamente à avaliação, e que é importante, que o professor Ferreira Gomes estava a dizer, e que é extremamente interessante. Repare que nós temos à volta de 500 materiais submetidos pelos professores. 4 avaliações em 500 materiais são 2.000 avaliações. 2.000 avaliações, considerar 5 por referis, nós precisávamos de 400 pessoas por trás de nós para ter que fazer isto. O que acontece é que, de facto, graciosamente e com muito trabalho, muitos deles não fazem 5, fazem 10, fazem 15, fazem mais. E, portanto, nós, de facto, mas mesmo assim, temos um conjunto de mais de uma centena de referis, quer do ponto de vista do ensino superior, quer do ponto de vista do ensino básico e secundário, que estão a trabalhar connosco e que, por normas, são solicitados. E é como o professor Ferreira Gomes diz. Às vezes dizemos, eu agora não posso. Não pode, não faz, passamos a outro. Mas as pessoas colaboram e vou-lhe dizer, e há por vezes avaliações que são feitas que têm 3, 4, 5, 6 páginas de informação. Portanto, as avaliações são feitas com uma qualidade que eu gostava aqui de deixar ficar muito claro que é extremamente relevante. Só uma nota final, que é reforçar a ideia que há um bocadinho dizias, que é, se as pessoas tiverem dificuldade em trabalhar com o portal, digam-nos, avisem-nos, nós arranjamos maneira de alguém lhes ir dizer como é que esta coisa funciona. Sr. Ferreira Gomes, engenheiro Silva Pinto, muito obrigado por nos terem dado a conhecer este portal, que do meu ponto de vista é exemplar, devo dizer, e trabalho nesta área dos repositórios e dos recursos educativos digitais. Eu pelo menos fiquei com uma imagem muito clara do que é o portal, de quais são os objetivos, qual é o âmbito do portal da Casa das Ciências, do repositório, digamos, e deixava aqui o repto então aos professores portugueses para utilizarem, mas também sobretudo para contribuírem para que o acervo que é constituído pelo repositório da Casa das Ciências possa aumentar e florescer. Muito boa tarde. Muito obrigado.